Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o mercado da bola, mas não sobre necessidades ou contratações que estão chegando, sobre talvez uma necessidade suprida de contratações que chegaram. E eu tive muita ideia desse vídeo depois de assistir Botafogo e Fluminense, né? Um dos primeiros clássicos que a gente teve no futebol brasileiro essa temporada. E ver a atuação do Canóbio e ver a atuação tanto do Riquelme do Fluminense quanto do Yarlen do Botafogo, que foram dos jogadores que entraram e geraram pênalti. E para cada clube, né? Cada clube teve um pênalti gerado por uma das suas revelações. E eu fiquei pensando assim, quanto tempo o Atlético ele não teve esse ponto de habilidade. Por quanto tempo o Atlético não teve essa peça de um contra um? Se você for parar para pensar, Canop e Coelho, que foram nossos pontos por tanto e tanto tempo, assim, o Coelho até um pouco mais, mas são jogadores muito mais competitivos, jogadores de transição, jogadores de força, do que jogadores propriamente ditos habilidosos. No final das contas, o Canop, principalmente, não tem nada de habilidade. Aí você começa a olhar pra trás. Puta, Rony não é tão habilidoso, Cirino não era tão habilidoso, Nicão não era tão habilidoso, e habilidoso não significa que ele não era técnico ou que ele não era útil, muito pelo contrário, eram jogadores importantes. Mas eu tô falando de jogadores que entregavam drible um contra um, sabe? Aí o Vitinho um pouco, mas também nada muito acima da média. O Vitinho era muito mais o corte pra ação, né? Ele cortava pra finalizar, cortava pra dar um passe. Então, assim, acho que o Atlético volta a ter uma peça que não tem no elenco há bastante tempo. E é uma peça muito importante para o cenário que o Atlético está vivendo essa temporada, né? Porque eu entendo que em outros momentos você ter dois jogadores extremamente físicos, você ter dois jogadores extremamente competitivos pelos lados do campo, fazia mais sentido. Eu entendo super. O Atlético é um time que nas últimas temporadas se baseou muito no. Não é nem no saber sofrer, mas se baseou muito no saber competir. E isso, pô, tem valor, tá? Isso tem valor, não vou falar que não tem, não. Canobi e Coelho nos ajudaram da maneira que eles podiam nas últimas temporadas. Mas para uma temporada que a gente vai precisar menos de jogo de transição, para uma temporada que a gente vai precisar quebrar mais defesa, para uma temporada que a gente vai precisar gerar situações que o drible proporciona, que o drible abre caminho, eu comemoro a gente ter Isaac, eu comemoro a gente ter Leozinho, eu comemoro a gente ter até o Léo Derek, que acho que são esses jogadores mais leves. São esses jogadores que numa jogada individual eles podem fazer o que eles quiserem, se eles acertarem essa jogada. Pra Canóbio, pra Coelho acertarem uma jogada individual, cara, assim, precisavam cometer Harley passar. E com todo respeito a esses jogadores, eles têm outras qualidades, eles têm outras valências. Não tô aqui também pra ficar detonando eles. Mas é uma realidade, pra mim, muito óbvia. O Atlético muda o perfil dos seus pontos. E o Atlético, obviamente, se esses pontos se consolidarem, eu tenho certeza que vai utilizar esses pontos como peças importantes. E olha que ainda tá chegando o Velasco, que é um jogador que também é do drible, também é do um contra um, também é dessa capacidade de gerar jogo a partir do confronto do desequilíbrio contra o marcador. Então muda completamente o perfil. E é um perfil que o Atlético precisa mais. Então acho um baita acerto do scout. Canóbio, o Coelho, a parte física, a parte da transição, a parte de sair rápido da defesa e chegar no ataque, a capacidade de ganhar duelos muito a partir da velocidade, da explosão, da parte realmente da competitividade, nos ajudaram, mas acho que é demais. Mas não sei se o Canóbio conseguiria se dar bem numa Série B onde ele teria que encontrar espaço em defesas fechadas. E falando principalmente sobre Isaac e Leozinho, eu nem coloco os dois no mesmo patamar, tá? Vou ser bem sincero com vocês. A expectativa pelo Isaac, pelo que ele já mostrou, é uma e pelo Leozinho é outra. Porque da mesma maneira que a gente fala, puta, o Coelho tinha certa habilidade, o Isaac também tem certa competitividade. Eu acho que o Isaac é um jogador que em muito pouco tempo mostrou credenciais de um ponta significativo, assim. De um ponta que tem um potencial de ser, assim, não vou falar Vinícius Júnior igual o Barbieri falou, mas um ponta protagonista. O drible ele tem, o engano ele tem, a imprevisibilidade ele tem.
A finalização, ele tem. A capacidade de associação, ele tem a capacidade de criar chance. Óbvio, é tudo no Campeonato Paranaense. Mas o início é animador. O início é empolgante. O início faz a gente pensar no time titular tendo uma peça desse perfil. Porque eu acho que, por exemplo, o Luiz é muito mais um ponta finalizador. Tem certa habilidade e tal, mas é muito um cara mais da associação para finalizar, do jogo coletivo e se botar numa condição de arrematar gol. Aí você tem o Zapelli, o cara mais criativo. Você tem o centroavante e você aí sim adiciona essa peça mais leve. Então, sua configuração tática, eu acho que ela vai se complementando e eu acho que tem muito potencial de dar certo. Porque, por exemplo, a capacidade do Zapelli de botar o Isaac num contra um, a capacidade de Luiz e Zapelli se encontrarem e ter no lado oposto o Isaac já de enfrentamento direto com o marcador. Então, acho que pode abrir um leque muito grande de opções. Então, eu comemoro ter essa peça. Eu acho que é uma peça necessária. Eu acho que o jogo do futebol brasileiro em geral, ele tá muito burocratizado a partir do momento que você pensa mais no físico do que no talento. E é mais difícil você encontrar talento do que jogadores fisicamente competitivos. E eu tenho uma teoria. É muito mais fácil pro Atlético transformar o Isaac, o Leozinho, o próprio Velasco em jogadores competitivos do que transformar Canobi e Coelho em jogadores que conseguiriam gerar situações a partir da habilidade. Eu acho que. O Coelho menos, assim. O Coelho era habilidoso, mas eu acho que o que mais chamava a atenção do Coelho era a capacidade de associar para criar chances. Mas isso para mim é claro. Assim. Transformar o Isaac no momento que a gente está moldando o jogador, transformar o Leozinho no momento que a gente está moldando o jogador em jogadores competitivos, pro Barbieri, que é um cara que parece estar muito disposto em desenvolver esses jogadores, eu acho que vai ser tranquilo, velho. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que vai ser bem tranquilo. Então, assim, do fundo do coração, eu espero que a gente consiga. Do fundo do coração, eu espero que a gente consiga ter um cenário de essas peças renderem ao longo da temporada, não serem um sonho de campeonato paranaense. Eu acho que dá pra pensar até no longo prazo. O Atlético tá apostando em jogadores que geram desequilíbrio. Só que esses jogadores eles também precisam ser equilibrados. É um contexto interessante, porque é gerar desequilíbrio na marcação, mas ao mesmo tempo ser equilibrados entre transitar nas fases do jogo, né? Atacar, defender, criar. Acho que esses caras vão ter um papel muito importante em criar as jogadas. E espero que com o Maestrani também aumentem o número de assistências, porque tá difícil a quantidade de chance criada que a gente não consegue converter de jeito nenhum. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.